Bom dia para todo mundo. Hoje aqui eu quero fazer uma reflexão e também abordar uma questão que foi me colocada num dos vídeos meus da minha página do YouTube, onde eu coloco meus vídeos todos lá, onde um senhor perguntou se Grabovoi fala de imortalidade e rejuvenescimento, por que que ele está envelhecido? Por que que os seguidores, de Grabovoi continuam todos eles envelhecendo? E se eu também tinha casos reais acontecendo comigo, de pessoas refazendo órgãos, ou braços, membros, ou mesmo dentes, Essa é uma questão muito interessante da gente entender, porque a grande maioria tem uma grande interrogação em cima dessa informação. E ainda mais quando acontece o desencarne, como ontem aconteceu, do Gasparetto, que é uma pessoa extremamente espiritualizada e que mexe profundamente em nós todos, todas aquelas pessoas que o amavam, que o seguiam, e que de uma forma ou de outra foi beneficiado com todas as informações que ele trouxe. Quando a gente vê, ou vê isso acontecendo, isso traz em nós uma certa impotência, mas porque estamos ainda também presos dentro de um nível de informação que é a informação de que a única certeza que a gente tem nessa vida é que um dia a gente vai morrer. Se está vivo, vai morrer. Essa é a informação máxima aqui deste plano, e é a única certeza que todos, entre aspas, essa certeza, em que todos temos, ou que a humanidade está fadada. As informações estão mudando, as coisas estão mudando, os conceitos estão mudando, os muitos estudos, mesmo dentro da ciência, eu não estou falando dentro da área mística, estou falando dentro da ciência, já está se estudando os telômeros e a consertar os telômeros. Os telômeros é o quê? Sabe aquela coisinha do DNA, aquela hastezinha lateral que tem uns risquinhos assim no meio, aquele desenho assim do DNA, aquelas hastezinhas são os telômeros. Os telômeros, à medida que vai se replicando, o DNA vai se replicando, é como se fosse quebrando minimamente aquelas pontinhas e a informação não ficaria 100% na próxima replicagem. Então, com isso, vai acontecendo uma degeneração. Então, hoje já se existe cosméticas que trabalham isso para consertar os telômeros, já existe muito estudo em cima disso, quer dizer, para trazer de volta a juventude para esse corpo físico. Na verdade, a informação de juventude. Já tem estudos aí de cientistas falando que nós não vamos mais morrer de velhice. Ainda fala em morte, mas não vai ser mais de velhice, quer dizer, então a juventude vai estar aqui. Então tem aí toda uma informação já chegando próximo a isso que Grabovoi vem falando, da imortalidade física. Mas Grabovoi não é o primeiro que fala de mortalidade. Não estou falando aqui de mortalidade espiritual, que isso a gente sabe que não há morte, mas eu estou falando de mortalidade física. Eu, muito antes de conhecer os ensinamentos de Grabovoi, eu já seguia as informações de Babaji, que falava da imortalidade, e que ele é um dos imortais. Mas o que significa tudo isso de ser um imortal e essa imortalidade ser dentro de um corpo? O Urtak, no livro dele, fala que, principalmente no capítulo 3,
da biomedicina, que a gente ia chegar num tempo onde iríamos conseguir reconstruir membros, fazer cirurgia sem precisar de intervenção, né, aberta. Quer dizer, uma nova informação que está chegando e que nós temos que observar essas novas informações. Agora, o que acontece e do porquê que a gente não consegue ainda estar nesse processo mais claramente ou mais visível? Eu vejo que tem 6 anos, né, que eu descobri esses ensinamentos em 2012, em maio de 2012, então agora está fazendo 6 anos, né, que eu venho estudando e praticando, né? Não adianta ficar na teoria, né, gente? Teoria, nós temos prateleiras e prateleiras e prateleiras e bibliotecas de livros. Não adianta a teoria, nós temos que baixar isso para o prático, né? Nós temos que descer essa informação, senão não adianta nada. Eu vejo em mim que houve um rejuvenescimento. Eu não sei se esse rejuvenescimento, que eu tenho ruga, tenho papadinhas, né? Como qualquer outra pessoa. Vou fazer 57 anos daqui a pouco, né? Então, eu, dentro da minha idade, eu me sinto ótima, mas eu não falo nem de aspecto físico, eu falo de aspecto energético. Energético. Eu tenho uma energia que eu estou sempre ativa, eu estou o tempo todo viajando e o meu corpo está ótimo. A minha estrutura como um todo está ótimo. Cheguei a fazer uns exames desses de biorressonância, quando você vai medindo os órgãos e etc. E a pessoa ficou impressionada porque ele falou que meu nível de energia está quase 100%. Que ele falou assim, olha, mulher nessa idade é raríssimo. Que os 2 lados do hemisfério está 90 e tantos. Significa que os meus 2 lados estão funcionando de forma equilibrada, que meus órgãos estão todos praticamente dentro da faixa verde, que tem que ter não são uns gráficos que eles fazem. Então, o que significa isso? Que de alguma forma está funcionando, né? De alguma forma tem algo acontecendo aqui dentro que já está sendo visível nos exames, né? Então, o que é que temos que entender? Existe uma informação dentro de um campo. Esse campo é o campo do consciente coletivo. Estamos todos banhados por esse campo e somos influenciados por esse campo. Dentro desse campo tem todas as informações, seria um grande registro de absolutamente tudo. Está tudo ali. Todas as felicidades, todas as descobertas, como todas as dores, todos os sofrimentos e todas as certezas dentro do que se sabe até hoje. Então, essa informação, degeneração, velhice e morte é uma das informações, ou são uma das informações que estão dentro desse campo. E a grande maioria, se não for quase, né, 99,9% das pessoas acredita na degeneração física e acha que é normal ter certas coisas porque a idade está chegando. E isso é um peso em cima de quem já está saindo desse nível de informação. Tem gente que fala que se não comer, morre. Se não tiver tanto de nutriente disso, tanto de nutriente daquilo, não sei das quantas, mas tem gente que já vive sem comer. Será que essas pessoas são tão diferentes ou elas não são humanas? Ou simplesmente elas mudaram um conceito interno, mudaram a informação e passaram a vibrar com outro nível de informação. Nós não conhecemos ainda essa estrutura aqui, que é altamente inteligente. A gente ainda não sabe nem minimamente o que é que essa estrutura aqui toda é capaz de fazer. Tem um cientista russo, ele é um biólogo, que ele fala que esse DNA nosso, a parte que é vista, seria como se fosse a parte operacional de todo esse sistema.
mas que existem camadas e camadas do nosso DNA que são ativadas com determinadas frequências, com determinados tons, e que essas camadas são interdimensionais. E fala que cada célula do nosso corpo tem clarividência, clareaudiência, emite luz, tem telepatia e etc. Então, se a gente for olhar, o que significa essa estrutura? Quando a gente vai ler já dentro da área, vamos colocar mística, porque é um livro canalizado, as cartas de Cristo, lá logo de cara, logo na primeira carta, Cristo fala da passagem dele dos 40 dias no deserto, onde ele viu cada célula como sendo um indivíduo completo, pleno, e todos trabalhando em conjunto para dar uma forma. Nós temos que entender o que significa tudo isso, porque Grabovoi não é só repetir número, gente. Né? Tem todo um embasamento por trás, tem toda uma informação por trás, tem todo um conceito por trás de que nós temos que olhar e entender o que é que ele está dizendo. E não é só ele. Tem várias pessoas dizendo isso aí. Mas se a gente ficar só na superfície, não vai adiantar nada. Se a gente ficar só no intelectual, não vai adiantar nada. O verbo tem que se fazer carne. Não é assim? Nós temos que trabalhar entendendo esse processo e trabalhando em conjunto, cooperando com essa estrutura aqui, para poder alterar esse peso que ela é impactada constantemente dessas informações de limitação, de doença. Outro dia eu assisti um vídeo ótimo de uma, eu acho que é médica, falando: se você ficar doente, não fale para isso, para todo mundo. Não distribua isso por aí. Porque todo mundo vai olhar para você como um doente. E essa informação de doença fica impactada sobre o seu campo. Então nós temos que aprender a entender e todas aquelas nossas crenças, os medos, eles impactam lá dentro. No livro das Cartas de Cristo, tem uma pergunta que foi feita ali que é muito interessante. Que é para você responder para você mesmo, não é para responder para ninguém. Para você. Você está feliz em estar viva? Você está feliz em estar vivendo aqui? É uma perguntinha lascada essa, né? Porque tem muita gente que eu conheço que está aqui, mas não está feliz. Não queria estar aqui. Queria estar em outro lugar. Queria estar indo embora. E essa informação fica lá dentro como um pulso. E de repente ela vai achar uma porta de tirar essa pessoa daqui. Seja através de uma doença, seja através de um acidente, seja da forma que for. Existem as escolhas conscientes de se largar esse corpo e ir embora? Claro que sim, também existe. Porque ainda a densidade deste plano é tamanha que a pessoa percebe que ela não vai conseguir fazer essa mudança, então ela tem que continuar o processo dela, ela acha que está agarrada aqui, ela vai também fazer essa soltura, né, do corpo, para poder continuar o processo dela de outra forma. Tudo é estado de consciência, gente. Nós temos que alterar o nosso estado de consciência. O nosso corpo é eterno, como a nossa alma. Se esse corpo foi criado e composto por um programa, porque existe um programa, né, gente? Se vocês forem pensar, papai e mamãe se juntam lá, ou uma célula, vamos falar papai e mamãe não, que hoje a gente não pode falar isso, vamos falar uma célula X e outra Y se encontram e forma uma nova estrutura. Existe alguém falando, agora vai criar a perninha, agora a unha no dedinho direito, agora... Não, não existe. Existe um programa a ser seguido.
Todos nós temos programas. E se a gente for olhar lá para trás, a não ser que a contagem de calendário fosse errada, ou então é um código, o que significa Matusalém ter vivido sei lá uns quantos mil anos, o outro viveu, Enoque viveu 360 anos, eu acho que Matusalém foi 900 e alguma coisa, né? Sei lá, ou é o contrário, enfim, se vivia muito. Marta tendo filho muito mais, com a idade muito mais avançada que hoje aqui, a gente tem limites, né, de ter filho. Será que a contagem que era diferente ou nós, de fato, temos um corpo que não é falível, mas está sendo porque houve uma desconexão com a nossa estrutura, com o nosso poder inato, com o divino. Hoje nós estamos resgatando isso. Hoje nós estamos fazendo o quê? Prestando mais atenção para poder fazer esse retorno, né? O voltar para casa. O voltar para casa não é ir embora não, gente. É voltar para casa. Isso aqui é a nossa casa. É o nosso templo. É onde eu tenho que sacralizar a minha vida. Eu tenho que honrar a minha vida. E temos que trabalhar. Como é que eu consigo minimizar esse peso do consciente coletivo sobre a minha vida? Eu tenho que parar de interagir com isso. Eu tenho que olhar para a vida. Eu tenho que olhar para a vida. Eu tenho que olhar para o sol. Eu tenho que enxergar a beleza atrás do que é dito que é feio. Porque a beleza está lá. Eu tenho que aprender a modificar a forma de interagir com a vida. Porque enquanto eu brigo, eu xingo, eu acrescento o nível de informação, de violência, de briga, de indignação, de revolta dentro do campo. Em vez de diminuir, vai aumentar. Em nível de peso, de contaminação. Quem já conhece os estudos feitos das mensagens subliminares sabe o que é isso. Né? Quando foi feito, como a pipoca, escreveram num filme, entre um frame e outro, entre uma imagem e outra da fita do filme, escreveram como a pipoca. E puseram vários carrinhos de pipoca do lado de fora do filme. Todo mundo que saiu do filme comeu pipoca. Aliás, isso é ensinado, né? É como incutir na população a vontade, seja de consumo, seja de o que for, né? Então a gente tem que estar atento, né, a tudo isso. E se eu quero modificar a minha vida, se eu quero modificar a minha realidade, eu tenho que observar tudo isso. Eu tenho que fazer uma escolha, né? E qual escolha é essa? É aquilo que eu falei um momento atrás, olhar a vida. Interagir comigo mesmo olhando a vida. Me vendo feliz, me vendo plena. Quanto mais eu faço isso, é imã, gente. É imã. Se você olha para o belo, se você trabalha isso com consciência, não é da boca para fora, é sentindo, vivenciando isso, você também vai atrair esse nível de informação para a tua vida. E vocês já devem ter observado que o dia que você não está bem, parece que tudo acontece ao mesmo, não é a fala? Tudo acontece junto. Será por quê? Porque a gente atrai aquilo que está emanando. Eu tenho que olhar para a vida se eu quero estar bem, e não para a doença, e não para a morte. O nosso corpo foi projetado por um sistema que é perfeito. Seja lá quem criou esse corpo
corpo é perfeito. E que a gente só está começando a conhecer. Temos que trabalhar? Temos. É aquilo, arregaçar as manguinhas e trabalhar. Mas trabalhar o quê? A nível de consciência. Trabalhar de forma inteligente, facilitando o processo e não indo contra ele. Cryon já diz isso, que quando a gente está apaixonado, tudo está perfeito, a gente não adoece, não dá nem um espirro, que o corpo inteiro está vibrante, cheio de vida. Nós temos que aprender a isso, a estar nesse amor, nessa plenitude, independente do que está acontecendo lá de fora. Não é o da lá de fora que determina como que eu vou estar internamente. Sou eu que determino isso. E é esse aprendizado que nós temos que fazer. Vamos respirar a vida. Todos os ensinamentos, todas quem conversa com o outro lado, tá tudo aí. Tá tudo vivo. Pode não estar na mesma aparência que a gente vê, mas tá tudo vivo. Mas hoje existe essa possibilidade da gente ainda manter esse corpo. Se vamos conseguir fazer isso nessa vida ou não, não sei. Mas o processo já deu start, né? O processo já foi dado start. Nós já estamos nesse processo, a informação já está aí. Então vamos trabalhar. Vamos trabalhar, tá bom? Lembra sempre, o campo influencia a nossa vida. Se eu não quero estar contaminada pela informação velha e limitada, eu tenho que fazer algo. E que essa ação seja consciente. Então eu fico aqui, um beijo enorme para todo mundo e até uma próxima. Até!